A paz do Senhor Jesus, queridos de Jesus. Desejo que vocês estejam bem. Não vou perguntar porque vocês não vão responder, né? Vocês estão bem? Não sei o que, aquela coisa toda. Não, mas eu quero mesmo que vocês estejam bem com saúde, porque quando a gente tem saúde, a gente consegue correr atrás do resto. O resto a gente corre atrás. A saúde a gente tem. Quem concorda, deixa eu ver. Quem não concorda, vai ficar desencordando. Acho que é isso que fala. Então, eu não posso ficar falando muito, né? Porque a gente tem que medir também o que a gente fala, né? Por isso que a gente... É o que a gente vai falar hoje sobre as nossas palavras. Eu tô, assim, mexendo muito porque tá muito frio. É muito, muito frio. Aquela época de frio que eu nunca vi um frio desse jeito, sabe? É um frio diferente, porque os outros frios que eu passava, assim, eu não tinha conhecimento de Jesus. Mas agora eu tenho, então eu tô passando frio, certamente com aquecimento aqui dentro, porque eu conheci Jesus, eu dei minha vida pra ele, então aquele amor dele me aquece. Então é um frio, assim, a gente tá passando um frio, eu estou passando um frio, mas é um frio diferente, um frio aquecido, sabe? Eu fico muito feliz. Mas ainda assim eu me mexo muito. É muito agoniante porque aqui tá congelando, congelando mesmo. Eu peço que abrem as vossas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Queridos, aqui a gente aprende, é como eu falei, né? A moderar nossas palavras, a ter uma palavra assim, temperada com mansidão. Tá falando aqui, temperada com sal, porque o sal é essencial, tanto é que Jesus, ele nos coloca assim como o sal da terra. O sal é tudo, mas se você pôr sal demais, fica salgado. E se você pôr sal de menos, vai ficar sem gosto. Então é temperado, uma coisa assim, temperada e com sal. Para que saibais como vos convém responder a cada um. A cada um por quê? Porque cada tipo de pessoa, porque cada pessoa tem um tipo. Cada pessoa é uma diferente da outra. Então, você tem que conversar com cada uma diferente, referente àquilo que ela é. Não sei se tá conseguindo entender. Eu tô olhando aqui pra baixo porque a Bíblia tá aqui, sabe? Não tá pegando lá aí. Mas é por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. Então, cada pessoa, ela vai ser atendida referente com as palavras diferentes, pelo aquilo que ela é. Um dia eu tava descendo do meu trabalho, tinha saído do meu trabalho, aí o meu ônibus chegou lá no ponto e eu desci, né? Peguei o ônibus do trabalho, desci pra chegar no ponto, pra naquele ponto pegar outro pra vir pra casa, tá? Aí desci, aí dentro do ônibus eu vi que tinha uma menina lá no ponto. Fui lá, eu sentei no lugarzinho que eu sempre fico. Aí eu reparei que essa menina, ela tava muito agoniada. Ela tava andando pra lá e pra cá, estava olhando assim, procurando o ônibus dela, né? Aí eu perguntei, porque vai que ela tá querendo pegar o mesmo ônibus que eu estou pegando, né? Eu posso ajudar ela dando informação. Aí eu perguntei pra ela, qual ônibus você vai pegar? Ela me respondeu e tal, qual que ela iria pegar, o nome. Ok. Aí ela perguntou pra mim se eu trabalhava naquele lugar, porque ela viu a bolsinha do meu trabalho. Ela viu onde eu trabalhava, ela perguntou. Eu respondi a ela, ela falou, eu queria trabalhar lá, que não sei o que, e começou a, a conversar, a falar daquele tipo de pessoa que fala mesmo, sabe? Tem, tipo, se eu ver uma pessoa, eu vou começar a falar muito, eu vou falar algumas palavras, mas ela é daquele tipo de pessoa que vai jogando um caminhão de palavras em cima de você e tá falando da vida dela sem mais, sem menos. Ela é esse tipo de pessoa. E quando ela começou a falar, eu vi que ela já tava falando bastante. Eu fiz assim, Jesus do céu, me dá as palavras certas pra eu falar com essa pessoa, porque eu não quero falar demais e também não quero falar de menos. Eu falei isso em pensamento, né? Me dá as palavras certas, Jesus, pelo amor de Deus. Porque geralmente quando as pessoas ela vêm começando a falar com a gente, elas querem saber uma segunda opinião. Elas não perguntam se diretamente o que você acha disso, o que você acha, o que você espera disso. Não, elas querem ter uma opinião de terceiro sobre aquilo, ela quer que apoiem ela, apoiem elas naquilo que elas estão dizendo
E eu disse aquilo, eu pedi as palavras certas para Jesus porque eu confio no que ele entrega pra gente. Porque eu não quero falar de mim mesmo, eu não quero falar por mim mesmo, falando das minhas palavras, não. Eu quero dar as palavras certas para aquelas pessoas, porque geralmente elas começam a falar reclamando de alguma coisa. E foi o que aquela menina estava dizendo. Ela reclamava, ela falava mal da vida dela, que não sei o que. E também algumas coisas maus, porque ela, tipo assim, vamos dizer assim, uma coisa que não insulta muito, mundana, né? Aquelas conversas que o mundo, que você conversava quando você era do mundo, mas você não é mais porque você é transformado. Mas ela era aquele tipo de pessoa. Então, mesmo você não pode sair por aí falando abertamente sobre as palavras de Deus, assim, da Bíblia, que senão você pode ser insultada também, porque as pessoas que não têm esse certo tipo de ligamento podem levar para um mau lado. Então, por isso que eu acabo pedindo as palavras certas, as coisas certas para dizer, para que eu não venha falar demais. E ela começou a falar da vida dela, falar isso e aquilo, e eu também não queria concordar, porque quando eles falam assim, eles ainda falam com aquela cara assim, afirmando a sobrancelha assim, querendo que a gente concorde com eles, mas não é bem assim. Mas eu fiquei feliz, porque quando eu saí daquela conversa, a gente ficou 1 hora ali, eu fico 1 hora esperando. Eu fiquei feliz de não ter falado nada demais, de ter usado a minha vida como verdade, como um exemplo de verdade. Então saí agradecendo a Jesus. Jesus, muito obrigado. Eu fiz até uma certa amizade ali. A moça pegou meu número e tudo mais. E eu fiquei muito, muito feliz, agradecida por não ter falado nada demais. E muito menos ter mentido. Porque a pessoa ali, Deus na hora, quando a gente tá conversando com alguém, ele dá o discernimento pra gente ver que a pessoa tá mentindo. E eu amo isso, quando Jesus dá um certo tipo de discernimento, que do nada, assim, você olha, o Espírito Santo já te dá um alô ali. E demonstra aquilo que é, sabe? Abre os seus olhos espirituais, eu amo isso. Aí eu vi que ela tava mentindo bastante, sabe? Você ainda pergunta, é sério? Olhando assim no olho da pessoa pra ver se a reação dela vai mudar. Aí a pessoa só faz assim, é sério? Mas você sabe que saiu dali falando a verdade, usando a sua vida como exemplo. Não falou nada demais. Olha aqui o que diz em Tito, no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 8. A linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ou seja, uma linguagem sã e irrepreensível, sem você querer repreender aquilo que você tá vendo. Tipo assim, eu falei que a menina tava mentindo, mas eu também não chamei ela de mentirosa. Eu não repreendi ela ali. E eu tive uma linguagem sã com ela. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. No outro dia, indo trabalhar no mesmo horário de sempre, indo lá onde que eu pego o ônibus, eu vi essa menina. E ela também me viu e ela tava sempre lá. Ela tava sempre não. Ela tava junto com os pessoais de ruas que ficam morando ali na rua, deitado ali na rua, sabe? Moradores de rua. E ela tava naquele convívio. Então, ela me levou a saber que ela sempre fica ali. Então, aquilo já foi uma certa mentira da vida que ela contava no dia anterior. E quando ela me viu, eu fui entrando assim, num lugar para pegar o ônibus. E quando ela me viu, ela meio que se esquivando. É 2 entradas assim, eu tava entrando pela que eu sempre entro e ela do outro lado. E ela foi rapidinho, mas primeiro que eu tentando se esconder. Eu já tinha enxergado ela, só que eu não tinha assinado nem nada, e nem ela pra mim. Mas ela viu que eu estava, e como ela mentiu, ela estava assim, meio que se condenando. Porque quando a gente tem culpa, a culpa condena, não tem como. E ela estava se escondendo. Mas eu sei que eu passei, eu acenei pra ela, depois ela me viu, ela tomou coragem de acenar pra mim, me deu oi, oi. E eu sabia ali que eu tava com a cabeça erguida, porque eu sabia que eu tinha falado a verdade, eu não tinha nenhum motivo pra estar de cabeça baixa. Não, eu ainda sorri alegre, porque eu vi que ela ficou envergonhada. E aqui diz, para que saibas aqui no Tito, perdão, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, ali o inimigo não tinha do que apontar pra mim, não tinha do que me condenar, não tinha do que
um mal que dizer pra mim, o que dizer de mim. Porém, tinha dela. Mas eu tô muito feliz. E por isso que eu precisava contar isso. E eu adoro usar um testemunho assim de vida, um exemplo de vida meu. E eu quero que vocês fiquem. E eu espero também que vocês tenham entendido isso. E tenham guardado pra vocês que quando vocês não souberem o que falar, requeiram. Vocês têm que querer, né? Porque muita gente assim tem um orgulho dentro de si próprio. Que quer falar o que pensa, porque acha que o que pensa é certo. E não é bem assim. Não é, porque você tem que pensar no que dizer para não dizer errado, para que o inimigo não te aponte nisso, para que o inimigo não te condene nisso, para que depois você não se sinta culpado e não queira sair fugindo, tentando esconder a cara daquela pessoa que você falou com ele, sabendo que você se mentiu ali. Eu nunca fui fã da mentira, ou eu nunca fui isso, eu nunca fui fã da mentira. Tem uns vizinhos, tem uns 5 cachorros ali no quintal. Estão brigando os cachorros, Jesus. Então fiquem com essas palavras no coração, peçam as palavras certas para que o inimigo não venha te condenar. Mentira, eu não gosto de mentira, assim, ainda quando eu não aceitei Jesus, eu era do mundo, eu nunca gostei de mentira, eu via as pessoas mentindo, eu falava, pra quê? Pra que mentir? Não tem porquê, não tem, eu nunca menti. Quer dizer, eu nunca menti, não, aí já é mentira, já menti, mas eu nunca usei muito assim mentira, eu sempre busquei sempre falar a verdade. Quando eu aceitei Jesus e vi que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, isso sustentou mais a minha fé nele, e isso me ajudou a buscar mais a verdade, somente falar a verdade, somente falar de Jesus, porque Ele é a verdade. Amém? Então fiquem com essas palavras no seu coração, peçam para que Jesus lê a sua palavra, peça para que o Espírito Santo coloque as palavras na sua boca para você falar aquilo que Ele quer que fale, porque Ele ama a gente, Ele ama o próximo, e Ele ama tanto uma pessoa que Ele usa você para atingir aquela pessoa, e talvez uma palavra que você fale salve aquela pessoa. Amém? Peço que Deus, eu desejo que vocês sejam abençoados por Deus, sejam as suas famílias abençoadas por Deus, guiadas pelo Espírito Santo, que venham ter comunhão com Ele e com a palavra dEle. Fiquem todos com Deus e Deus abençoe muito vocês. Amém. Amém, amém.